O bagulho é foda, tipo, é várias fitas mesmo, não tem jeito. Essa música aí vai ser difícil de cantar, pode parar. Essa daí vai ser foda. Igual a música que eu fiz pra minha mãe também, que eu nunca nem cantei no show, porque eu sei que vai ser foda. Agora é a história mesmo do bagulho, é história real, tá ligado? Não é nada maquiado, não é nada desenhado, tipo, vou falar assim que vai dar certo. Tipo, contei uma história mesmo e chega a ser emocionante, tá ligado? O contato surgiu pelo meu empresário, que é o Rodrigo GR6, ele me chamou no WhatsApp, falou, mano, o Alok quer fazer um som e pá, e a gente vai ligar um time e você tá envolvido. Aí ele falou, o time falou que era o Salvador da Rima, o Davi e o Rian SP, aí, e o DJ W. Aí eu já, tipo, meio que estranhei pelos nomes, né? Por ser o Alok e por ser mais um time de mais, tipo, uns moleques que fazem um som que nem eu, assim, mas não tão na picadilha do Alok, né? Foi uma surpresa, tipo, todo mundo ficou meio, cara, como é que vai ser, como é que vai acontecer, né? Foi da hora, tipo, a produção ela é do Alok junto com o DJ W. Os dois também tiveram uma união da hora no dia, conseguiram se entender, falar a mesma língua, tá ligado? Daí foi da hora ver que tem DJ do funk que consegue também trocar informação com esses caras desse porte aí. O Alok é o quinto melhor DJ do mundo hoje em dia, né, mano? Ganhou um prêmio aí esses dias. E é gratificante ter um trabalho aí produzido por esses dois caras aí, da hora. E tem várias histórias. Minha família, por parte de pai inteira, foi dependente química, meu pai também. Minha mãe teve problema com droga também. Eu falo isso com orgulho porque hoje ela conseguiu vencer e tá já tratando da recuperação dela de outra maneira já. Mas meu pai infelizmente faleceu de acidente de carro, mas derivado ao uso de droga. Meus tios, um morreu de overdose, o outro também morreu por causa de droga, naqueles bagulho de cirrose, sei lá. Então o contato com a droga na minha família sempre foi muito direto. E também histórias da minha quebrada ali também, né, mano? Tem um parceiro meu que foi meio que o pivô das ideias mesmo. Porque mesmo que aconteceu isso com meu tio, aconteceu isso com meu pai, com minha mãe, eu vi mais de pequeno, assim. Depois comecei a sair pra rua e vi isso acontecendo com, às vezes, um moleque que nós se espelhava ali, tá ligado? Com aquele moleque que nós falava, cara, esse moleque aí, ele é da hora, hein, mano? Esse moleque, ele é desenrolado, joga uma bola, quero ser que nem ele. Foi passando o tempo foi mostrando que, tá ligado? O moleque não demonstrou uma fortaleza, não teve ali um alento, tava no momento errado, na hora errada, tá ligado? Deixou a brisa bater, deixou a brisa se levar. Mas eu tenho fé que depois dessa música aí também esse moleque possa escutar e possa, tá ligado? Ficar feliz. Esse bagulho aí já até vazou lá na quebrada que eu moro. Tipo, que eu fiz essa música baseada pra esse moleque já veio na minha direção pra trocar um papo, ficou meio que feliz, veio na direção da minha irmã, falou, pô, da hora que ele lembrou de mim, pá. É um bagulho que toca até no coração, tomara que esse truta aí escuta a música e entenda a mensagem, vamos que vamos. Que o bagulho é viver a vida sem nenhuma substância pra deixar ela melhor, que ela já é linda, tá ligado? Enquanto a lata chacoalhar e a ilusão for a sensação de ser mais poderoso, vários vai mesmo se arrastar que a Cracolândia tá lotada de curioso. Eu já fui pra várias reuniões de narcóticos anônimos na minha vida, tá ligado? Acompanhando minha família. E lá mesmo eles falam que é 3 caminhos, tá ligado? Clínica de recuperação, o caixão, tá ligado? A Cracolândia, esses bagulho que é uma doença progressiva, incurável e fatal. Muita gente coloca como porta de entrada a maconha, tá ligado? Tipo, fala que o uso da maconha é o que faz o moleque ir mais a fundo no uso das drogas, tá ligado? E eu vejo que não, tá ligado? Até conversando com uns truta que até já usou um crack, tá ligado? Fala que a droga que mais parece com a brisa do crack mesmo é o lança, tá ligado? Porque dá um pancadão e na hora você já quer ir atrás de, tipo, baforar mais, ou não é da mesma intensidade, mas a brisa que mais parece é o lance. Então, eu quis usar realmente o real vilão que tá em todas as festas aí, que tá na festa de elite, que tá na favela, que às vezes nós vai cantar em um baile e fica triste de tanta gente que tá chacoalhando na lata. E depois disso os caras parece que vira tipo o Mike Tyson, pisar no pé do cara, o cara já é um malandrão, já se sente mais poderoso.
E enquanto isso acontecer, vários vai se arrastar, porque enquanto ele não tá no uso da droga, às vezes o moleque não tem uma confiança para ser do jeito que ele quer ser. Depois que ele usa uma droga, ele vira ele mesmo. Essa parada for contínua, vários vai se arrastar mesmo, tá ligado? Vários vai brisar usando uma substância ruim, querendo, achando que tá, tipo, favorecendo ele ali no momento, tá ligado? Então, é foda, essa frase foi baseada nisso. A metáfora da lata chacoalhar é porque o lança-perfume se coloca numa lata, né? E também o crack também. Depois que você já tá no término mesmo, que é no caso de Cracolândia, nem cachimbo você tem mais pra fumar, que nem vários nós encontramos, que é furo na lata e tristeza só, né? Espere um pouco, pare e pense e controle com as drogas. Que um barco sem direção, uma leva pra rocha, a viagem é muito louca e sempre perigosa, e tá transformando em zumbi vários tudo toda hora. E é isso mesmo, tipo, espere um pouco, pare e pense, porque várias pessoas que vêm de baixo vai ter contato, em cada esquina tem uma biqueira, em cada esquina tem algum truto ali que tá ou manuseando ou usando. Você vai ter contato na sua vida de um jeito ou de outro, hein? Tipo, para quem mora em algum bairro que já é um pouco mais desfavorecido, já vai ter contato de um jeito ou de outro, não tem jeito. Então se controle, pare e pense, porque um barco sem direção, o mar leva pra rocha. Essa metáfora é tirada pra nossa vida, mano. Tudo que você for fazer sem uma direção, sem saber o porquê que você tá fazendo, sem saber o que você tá fazendo, não vai resultar em nada da hora, tá ligado? Vai resultar só em coisas ruins. Que a viagem é muito louca mesmo. Vários curtem uma viagem, pensam que é da hora, se sente bem no uso de uma droga, mas tá transformando em zumbi vários trutos da hora, tá ligado? Então, essa viagem ela tem um preço caro, onde que hoje você pode estar ali naquele glamour do baile, naquele glamour do momento, pá, fazendo esse bagulho aí, você não sabe nem por que você tá fazendo. Mas lá na frente o bagulho vem um preço, tá ligado? Porque a gente pensa que os bagulhos não tem um efeito colateral na nossa vida, só até a hora que os bagulhos batem na nossa porta, tá ligado? Então tá transformando em zumbi vários moleques que é da hora, mano. Vários moleques que tinham a capacidade pra estar aí gravando, pra estar aí entrevistando, pra estar sendo entrevistado, tá jogando tudo fora por causa de uma sensação, tá ligado? Lembra daquele parceiro que era atacante na quadra com a mina, sempre avançado no tempo pelo linguajar e pela picadilha, dançava um break com nós sabadão quando tinha escola da família, tá desandando no óleo de bom exemplo, virou parasita. Porque era tipo os exemplos que a gente tinha do brother, né? Que jogava uma bola, era sempre avançado, usava uns kits da hora, tá ligado? Tem até uma frase que pode ser entendida errada aí da parada das minas, mas a gente era tudo mais moleque, o moleque já tinha mais uma desenvoltura com as mulheres, né? Já ficava com cara, esse cara é desenrolado e pá. E tudo isso já fazia a gente meio que criar uma certa admiração por ele, por a gente ser menor, tá ligado? Por a gente ser tudo moleque também, pé no chão, o moleque já tinha um Nike ali pra pisar, já tinha um bagulho, coisa fútil que a gente, querendo ou não, dá valor por não ter essas caminhadas no nosso cotidiano, tá ligado? Muitas pessoas têm isso no cotidiano, então falar que otário tá tipo, vendo um Nike como característica, mas às vezes, sei lá, a gente vê símbolos de coisas boas como se fosse aquilo uma coisa boa, tá ligado? Símbolo de coisas que estão ali na elite como se fosse aquilo uma conquista. E a gente, quando é criança, quando é mais novo, vê isso daí como se fosse um mérito mesmo. Fala, cara, aquele moleque tá de nada, aquele moleque tem uns kits, moleque dançava um break, moleque fazia, tipo, era desenrolado, tá ligado? E nós sempre admirávamos. E de hoje em dia, tá desandando no óleo, que é o crack, né, mano? Que é uma magia do crack, tipo, pelas ruas aí. E de bom exemplo, ele se transformou em um cara que, querendo ou não sai da mesma posição. Por isso eu usei a palavra parasita, porque ele mesmo é um moleque bom. A pessoa dele é uma pessoa mil grau, a gente não tem o que dizer, sempre me respeitou, sempre foi respeitador, até das antigas até hoje. Quando me vê, sempre, e aí, guerreiro, firmeza, sempre respeitando, tá ligado? Por isso que eu usei a palavra parasita também, não entendo errado, porque o moleque tá numa situação ruim, mas só depende dele pra ele querer sair, tá ligado? O beck enrolou e a brisa bateu na mente injuriada, é que a nota enrolou, ele tava na hora errada com a banca errada. Quando a brisa bateu, o convite foi feito, atenção desviada, e prejudicou, perdeu tudo que tinha, a família, os amigos, hoje não tem mais nada. Porque é um processo que acontece, mano. Começa de uma cor, vai indo pra outra. Uma brisa bateu num dia que ele já tava com um bagulho na cabeça, que já tava um pouco mal. Dali ele já
de um bagulho no peito dele, foi parar em um lugar errado, foi parar em uma hora errada, um bagulho que estava acontecendo ali que não era para ser pá, já veio um outro cara que ofereceu, a mente injuriada já levou às vezes a aceitar um convite que é o convite do advogado do diabo, né, mano? Então, dali pra frente, ele começou a só subtração, né? Começa a ter só subtração na vida da pessoa, não só ele, como eu usei ele de exemplo, mas isso acontece na vida de várias pessoas. Isso mesmo, infelizmente, é cotidiano do nosso Brasil. O primeiro passo mesmo é querer, né, mano? Que existe um poder superior, ele olha por todo mundo, ele sabe das precisões das pessoas, tá ligado? Então, o primeiro passo é a pessoa querer. Eu tive exemplo na minha casa de uma pessoa que quis e outra pessoa que não quis, tá ligado? Meus tios mesmo também porque a relação era de muito atrito, então meus tios, querendo ou não, eles foram embora, eu sinto, mas tanto faz, tá ligado? Já era só treta em casa. Mas o que eu senti mais foi meu pai, que foi o que escolheu continuar no uso, tá ligado? E isso daí não foi a droga que matou ele, mas foi a decisão que ele tomou, tipo, através desse bagulho, tá ligado? Que foi morar distante, abandonou nós, tá ligado? Foi viver a vida de outra forma, tá ligado? Então, deixou eu com a minha mãe, com as minhas irmãs, pá. Minha mãe escolheu parar, tá ligado? Então, o primeiro caminho que você precisa ter é a opção de parar. Minha mãe fica até pá quando eu falo desse assunto, mas eu vou falar mesmo porque eu tenho orgulho. O primeiro bagulho que você tem que querer é parar, mano. Se você não quiser parar, nada vai conseguir te ajudar na sua vida, tá ligado? Independente da situação que você tiver. Se você tiver com o pé todo fudido lá na rua, ou se você ainda estiver pegando as coisas da sua casa pra vender, tá ligado? Que nem vários boyzinhos fazem. O que você tem que querer é parar, mano. Porque se você não quiser parar, se você não tiver mesmo uma decisão, mudar seus hábitos, mudar aonde você vai, mudar com quem você fala, mudar as coisas que você fala. Tem uma irmandade, tá ligado? Que chama Narcóticos Anônimos, pra qualquer pessoa que estiver passando por isso, quiser mesmo parar, vai lá, mano. Um dia atrás do outro, só por hoje, o bagulho funciona, tá ligado? Não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha família, eu tenho orgulho de falar, tá ligado? Firmeza, família? Aqui é o Ariel, esse foi o quadro explicando linhas pra Gênios Brasil. Eu só tenho a agradecer aí pelo carinho. Ficamos 2 semanas no ranking. Pode mandar um xandãozinho, alguma coisa pra gente estourar, pra nós comemorar e jogar tudo pro alto. Vamos que vamos, família.